Olá, é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, tá um dia lindo, um dia maravilhoso e eu quero trazer a vocês duas reflexões. Não mude esse vídeo, tente assisti-lo até o final. Coisas surpreendentes acontecerão sobre a sua vida através desse vídeo, mas não logicamente através desse vídeo, através do que Deus falará ao seu coração através desse vídeo. Eu me dispus com muito amor e carinho para trazer essa palavra maravilhosa que Deus confiou ao meu coração. A primeira reflexão é: se você fosse viver hoje com o que você agradeceu ontem, o que você teria? Forte, né? Se você fosse viver hoje com o que você agradeceu a Deus ontem, o que você teria no seu hoje? Será que você teria esse dia lindo, esse ar que você respira, a saúde, a sua família, seus filhos? O que você teria? É muito forte essa reflexão e ela fala muito ao meu coração. Depois que eu vi essa reflexão, eu agradeço todos os dias por tudo, por cada detalhe. E isso faz toda a diferença. Mostrar a gratidão que você tem ao seu coração a Deus é maravilhoso. Ele se alegra muito e com isso ele derrama ainda mais bênçãos sobre a sua vida. E a segunda, no vídeo anterior que eu postei, eu disse que eu traria uma palavra sobre o Deus que eu conheço e o Deus que eu ouço falar. O Deus que eu conheço é o Deus de perto e o Deus que eu ouço falar é o Deus de longe. E eu queria saber de você, em qual dessas duas opções você se encaixa hoje? O Deus que eu ouço falar, que parece que é um Deus que está a quilômetros de distância, e o Deus que eu conheço. Para explicar um pouquinho melhor, eu vou falar sobre mim. O Deus que eu ouvia falar. Então, o Deus que eu ouvia falar era um Deus que abençoava, que abençoa, um Deus que protege, um Deus que cuida, o Deus criador que criou todas as coisas, o Deus que livra e o Deus que faz justiça. Era o Deus que eu ouvia falar, né? Tá, e isso não mudava nada, isso não mudava nada na minha vida. Enfim, hoje eu vou falar do Deus que eu conheço. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para não perder nada daquilo que o Espírito Santo revelou a mim. Então eu vou estar olhandinho aqui falando com vocês, porque tudo que ele me revelou eu coloquei com muito carinho aqui nessas folhas para vocês. Então, o Deus que eu conheço, depois que eu conheci esse Deus maravilhoso, que ele se revelou na minha vida, inclusive eu vou falar sobre o revelar de Deus na nossa vida, eu entendi como ele criou tudo. E não só ouvi falar que ele era o Deus criador. Eu entendi como eu sou protegida por ele em cada detalhe da minha vida. Eu posso sentir e ver essa proteção de Deus. Eu entendi a respeito das portas que se fecharam, o porquê delas terem se fechado. Eu sofri, todos nós sofremos, às vezes a gente não entende o porquê de muita coisa que aconteceu na nossa vida, mas quando a gente passa a conhecer Deus, a gente começa a entender os propósitos que Ele tem na nossa vida, né? E eu vejo o cuidado, a bondade dEle em cada detalhe. Foi me aberta a minha visão espiritual, algo que eu não tinha. Era a vida espiritual, era a visão espiritual. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo que a gente vive. Muita gente não consegue entender, muita gente não consegue ver. Um exemplo que eu posso dar para vocês, a partir do momento que a nossa visão espiritual é aberta, é como se a gente cruzasse uma linha. É como se existisse um divisor na nossa vida, do antes, a Suzy antes e a Suzy depois. Você antes e você depois. Então é literalmente um divisor de águas na sua vida. É um antes e depois que você se surpreende com esse antes e depois. Por quê? Quem nos auxilia, quem nos ajuda nesse divisor de águas, na nossa mente aberta para as coisas espirituais, é o Espírito Santo. Então, quando a gente renuncia tudo aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus, quando a gente abre mão de viver as vontades do mundo e as nossas próprias vontades, os prazeres do mundo, melhor dizendo, a nossa mente ela é aberta, a nossa vida ela é
totalmente mudada com o auxílio do Espírito Santo, porque renunciando, o Espírito Santo vem habitar. Ele encontra a casa vazia, né? Porque o mal, o mundo saiu e ele vem habitar. Então ele faz toda a limpeza, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus, tudo aquilo que vai nos afastar, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus na nossa vida. É com ele essa tarefa, é com ele essa missão. Por isso que vemos pessoas que eram alcoólatras que deixam de ser alcoólatras quando aceitam a Jesus, quando aceitam a vontade de Deus sobre a vida delas, quando aceitam o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador e devemos reconhecer isso. Reconhecendo isso, o Espírito Santo ele faz toda a tarefa que deve ser feita. É ele que nos convence do nosso pecado. Então, a gente consegue ter forças para poder mudar de vida, sair de uma situação que, por nós mesmos, a gente não consegue deixar. Inclusive, tem gente que vai à igreja, não sei se você é uma dessas, porém eu era. Eu ia para a igreja, mas eu não conseguia me entregar. Por quê? Porque eu ainda ficava pensando nas coisas mundanas. Eu ainda queria, eu ainda pensava naquela amizade que eu ia perder, aquilo ou outro que eu iria perder. Então, isso acabava que eu ficando dividida. E Deus, ele não quer a gente dividida, ele quer a gente por inteiro. Então, assim, ele nos auxilia, ele consegue nos ajudar a deixar a velha vida, os vícios, palavras que não glorificam o nome de Deus, coisas que você assiste que não glorificam o nome de Deus. Então, em tudo, as suas vestes, ele também te auxilia. É algo incrível. Eu falo por conta do que eu antes gostava, como novela, músicas de baixo escalão, lugares que eu frequentava e que quando eu falei, Deus, faça a sua vontade na minha vida, eu simplesmente deixei de gostar. Não era algo que eu ficava pensando, por causa da igreja eu não vou poder ir, por causa da igreja eu não vou poder vestir, por causa da igreja eu não vou poder estar lá. Então, assim, não, eu me entreguei e falei, Deus, eu quero o Seu revelar na minha vida e a Sua vontade. E a partir daí, tudo mudou. Então, assim, músicas, não condeno, não posso julgar, não estamos aqui para julgar ninguém. Quem vai fazer isso é o nosso Salvador, o nosso Jesus, e haverá o dia para isso. Mas assim, quem ouve músicas, se eu estou em algum lugar e está tocando alguma música, eu falo, meu Deus, como eu gostava disso. Glória a Deus, porque eu não faço parte mais disso. Novela é uma coisa que eu não gosto mais de assistir, detesto. Não gosto, não suporto estar vendo, assistindo ou ouvindo uma novela, porque eu sei a mentira, a quanta coisa que tem naquilo. Mas quem me ajudou? E antes eu amava, eu estava ali, eu estava torcendo, né, pelos atores ali e tal. Mas hoje eu olho para aquilo e falo, meu Deus, então assim, é o Espírito Santo. E para a gente entender um pouquinho mais dele, eu trouxe algo aqui muito especial para vocês. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o terceiro é o Espírito Santo. Para a gente entender um pouquinho melhor, porque é assim que eu consegui entender, então eu vou trazer de forma simples para vocês. A gente vê o Sol, não vê? O Sol, a gente vê a imagem do Sol. O Sol, ele tem a sua luz, não tem? E também tem o seu calor. O Sol não é só um, mas ele não tem 3 funções? Você não vê ele de 3 maneiras? Vê não, né? Também sente, no caso. Com Deus, com o Pai, com o Filho, com a Trindade, né? Melhor dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo, também é assim. O ovo é um outro exemplo. A gente vê a clara, a gente vê a gema e por fora a gente vê a casca. 3 em 1. O 1 são os 3. Dá para entender? Fica um pouquinho mais fácil? Então é assim que eu consegui, de uma forma simples, entender o que é a Trindade. Então, para a gente entender também, eu vou ler lá em João 16:8, que eu já deixei preparadinho aqui. João 16, capítulo 16, versículo 8, diz assim, quando ele vier, que é o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, para que ele viesse,
Jesus, assim que Jesus morreu, ressuscitou e seria levado aos céus, ele disse para os seus discípulos, eu tenho que ir, e eu indo enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Então, ele foi enviado assim que Jesus foi assunto aos céus, para nós. Então, assim, ele disse assim, quando eu for, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Consolador, melhor dizendo, né? Então, assim, Jesus disse isso para nós. E é ele que nos auxilia em tudo, como eu estava te dizendo, né? A Bíblia, ela fala a respeito do Espírito Santo como um vento impetuoso, como língua repartidas como de fogo. No batismo de Jesus, ela nos mostra como uma pomba. E também vale lembrar que Jesus, assim como Deus, não foram descritas de formas literárias também na Bíblia, né? Jesus ele foi chamado de pão da vida, o Deus como refúgio que nos esconde com a sombra das suas asas. Isso quer dizer que Deus é um pássaro gigante? Isso não quer dizer que Deus nos esconde debaixo das suas asas poderosas. Não quer dizer que Deus é um pássaro gigante ou que Jesus é um pão. Não, isso são exemplos, isso são comparações, então isso são metáforas para nos ajudar a entender o que ele é para nós. Então, assim, uma pessoa sem o Espírito Santo vai ler lá, Jesus, o pão da vida, não vai entender nada. Deus, ele é o nosso refúgio, eu me escondo sobre a sombra das suas asas, entendeu? É um exemplo. Nossa, mas como que eu vou me esconder debaixo da sombra das asas de Jesus? De Deus, quer dizer. Ele é um pássaro enorme? Não é. Então, entendeu? Para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais compreensível, né? Da gente poder estar entendendo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, ele habita em nós e ele é uma pessoa. Ele tem vontades, ele tem desejo, é ele que nos liga ao Pai, é ele que testifica com Deus, é ele que nos dá prazer em orar, é ele que nos dá prazer em buscar a presença de Deus, em ir à igreja, em falar do amor de Deus. É ele quem faz as obras na nossa vida, né? Recebendo o Espírito Santo, nós também recebemos os frutos dele. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que deseja fazer uma obra especial na sua vida, na vida de você que está aí, ó, nesses 12 minutos de vídeo, né, assistindo, e eu tenho certeza que sentindo a presença de Deus aí onde você está, ouvindo a voz de Deus através de mim, que eu não sou nada e nem ninguém, se não é a presença dele, se não é a vontade do Espírito Santo na minha vida, eu jamais estaria aqui, eu estaria trabalhando, já é segunda-feira, mas não, ele colocou no meu coração de estar aqui nessa manhã para trazer essa palavra simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. Então assim, ó, ele quer fazer uma obra especial na sua vida hoje, agora, não fica adiando. Deixa Deus trabalhar na sua vida conforme a vontade dele, que você verá as maravilhas que você irá viver. Então, assim, ó, a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida inclui, assim como na minha vida, convencer-nos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e te fará entender sobre a mensagem da cruz, o significado, a importância que ela tem para nós que cremos em Deus. É Ele que fará, é Ele que nos abrirá a mente para isso, entendeu? E fará nos amar, fará a gente amar falar desse amor para vocês, porque não existe amor maior. Deus, João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem amor maior que esse? Não existe, não há amor maior do que dar o seu único filho. Você teria coragem de dar o seu filho por amor, para morrer, para ser crucificado em uma cruz, para salvar um bando de pecadores, aqueles que blasfemam contra você, que inventam mentiras e calúnias contra você? Eu, como humana, não teria coragem. Jamais. Mas Deus, Ele amou o mundo, Ele amou eu e você,
Por isso que ele entregou Jesus naquela cruz, para perdoar todos os nossos pecados. Vamos deixar de ser pecadores? Quem disser que não peca já está pecando. Mas nós deixamos, quando reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu para que tenhamos o perdão de Deus, deixamos de ser escravo do pecado e passamos a ser servos de Deus. Não seremos pecadores, mas por isso que o Espírito Santo nos ajudará, nos convencerá todo dia daquilo que falamos que pecamos, daquilo onde vamos e pecamos. Então, assim, Deus, Ele enviou o Espírito Santo para isso, entendeu? Nós precisamos se voltar a Deus e sem o auxílio do Espírito Santo, jamais isso acontece. Voltarmos a Deus para orar, vontade, é o que eu acabei de dizer, vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de buscar a presença cada vez mais. Então é Ele que nos convence e nos leva para os braços de Jesus. Ele confronta o nosso coração, mas não para nos deixar mal, mas sim para nos mostrar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. É por isso que quando a gente erra em algo e que desagrada a Deus, na hora você pensa, meu Deus, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Mas na verdade não é você por você, é o Espírito Santo por você, para não deixar você errar. Entendeu? E Deus se revela a nós de uma forma tão linda, tão maravilhosa. É nesse ponto que eu queria também falar com vocês sobre o revelar de Deus. Deus lá em Romanos 1:20 vai dizer assim, ó, e é isso que nos ajuda a ter mais fé em Deus. É o revelar de Deus na nossa vida. Ó, Deus se revela na criação, na consciência, no plano de salvação e em seu Filho. Acima de tudo, na Escritura Sagrada. Né? Lá em Romanos 1:20, a palavra diz assim, ó. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Amém? Então, assim, tudo que Deus criou, a gente pode ver o revelar, a manifestação de Deus apenas ao olhar para um pássaro, olhar para uma árvore, olhar para uma mulher gestando, olhar para mim aqui na frente dessa câmera, olhar para você mesmo, se olhar no espelho, você vê, né, o manifestar da criação de Deus. Então, né, não surgiu nada do nada. Deus criou tudo, temos um Criador, é tudo numa perfeita sincronia. O nosso organismo é numa perfeita sincronia, o universo, os planetas, as marés, tudo é numa perfeita sincronia, né? Então é tudo muito perfeito para ser criado do nada e por ninguém, né? Temos, você que não conhece às vezes a Escritura, né? A Bíblia Sagrada começa em Gênesis. A gente começa a aprender a entender cada vez mais lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1. Ali já vai dizer como Deus criou tudo. Se você ainda não conhece, né, tira um tempo e pede ao Espírito Santo auxílio para que você possa entender como é que foi feito a criação do mundo. Então, assim, para a gente ver e entender um pouquinho também mais sobre a revelação de Deus, lá quando ainda o povo estava no deserto, lá em Êxodo, né, lá na Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, lá quando o povo ainda estava no deserto, porque Deus havia tirado eles assim, ó, se eu explicar melhor, né, eu sou meio apavorada, mas assim, eu tô aprendendo, eu tô aqui, gente, me dispondo, usando as ferramentas que eu tenho, do jeito que a minha capacidade me permite, né? Eu tô começando, então, eu tô aprendendo junto com vocês a estar aqui, né? Então, assim, eu sei que o tempo vai passar e as coisas vão melhorar. E é Deus que capacita, né? Essa capacidade não vem de mim, né? Essas palavras não vêm de mim, senão do Espírito Santo e a capacidade de Deus, né? E eu tô aqui por amor de Jesus. Então, vamos por partes, né? Me ajuda aí, gente. Então, assim, ó, o povo de Deus, o povo amado, né, de Deus, estava cativo no Egito,
né? Por escolhas erradas, por deixarem de amar e de priorizar as coisas de Deus, né? Isso já vem lá da criação. Então, assim, é algo mais extenso. Eu pretendo gravar em outro vídeo para explicar para vocês melhor, mas vamos dessa parte. Então, assim, ó, por desobediência a Deus, o povo foi parar escravo lá na mão de Faraó, lá no Egito, entendeu? E assim, foram 400 anos de escravidão desse povo lá. Escravidão, trabalho braçal, trabalho pesado, passando assim, aflição. Gente, era horrível, né? Enfim. E Deus, vendo a aflição daquele povo, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, como Ele é maravilhoso, Ele tirou o pessoal desse castigo, né? Então, Ele levanta Moisés, que também é bem intensa, assim, a história de Moisés, mas Deus, ele traz Moisés para libertar esse povo, né? Se você quer aprender mais, é só pesquisar a respeito dessa história. Então, assim, Deus, ele levanta Moisés, então ele usa a vida de Moisés para tirar o povo do Egito, lá da mão de Faraó. Ele vai até Faraó com a presença de Deus, cheio da unção de Deus, e mostra a Faraó sinais. Deus já mostra sinais ali para o Faraó libertar esse povo. Foram 10 sinais que Deus mandou, foram 10 pragas que Deus mandou para que Faraó liberasse. Pensa, gente, 10 pragas, para daí o coração de Faraó se amolecer e deixar o povo sair. Enfim, então, o povo de Deus, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus, usado por Moisés, Deus usou Moisés para libertar, né, pelo libertador Moisés, sai do Egito. E a primeira maravilha que Deus faz, além dessas, né, manifestação dele lá no Egito ainda, é abrir o mar para o povo dele passar. Tá, passou o povo. Aí, quando o povo estava passando, os perseguidores do povo estavam indo atrás dele, porque, na verdade, assim, Faraó meio que se arrepende de deixar o povo sair. Então, o mar se fecha e aqueles guerreiros do Faraó ficam ali, morrem ali mesmo, mas o povo de Deus passa. Chegando lá para ir para a Terra Prometida, porque assim, ó, Deus, ele faz uma promessa, ele tira o povo e com isso ele faz uma promessa que levará o povo a uma terra maravilhosa, que mana leite e mel, que lá eles terão uma vida perfeita, maravilhosa. Aí tá, então só que para chegar até lá, eles têm que passar pelo deserto. É uma viagem de curto período, né? Então era para ser um curto período, porém, por causa da desobediência do povo, eles acabam ficando 40 anos lá, né? Mas mesmo assim, lá no deserto, a roupa deles cresciam junto com eles, o sapato deles cresciam junto com os pés deles, caía maná do céu, que era o alimento para eles, e eles reclamavam, porque mesmo assim reclamava, porque não tinha carne. Deus usou codorniças para trazer para eles carne que eles queriam. À noite era muito frio, então Deus deixava uma coluna de fogo para que eles se aquecessem. De dia o sol era muito forte, então Deus deixava uma nuvem sobre esse povo. Era milhões de pessoas, né? Então Deus deixava nuvem para que o sol não atingisse. E mesmo assim, assim como nos dias de hoje, Deus se revela, Deus faz maravilhas, Deus é perfeito. E mesmo assim, muitas pessoas não conseguem crer, não conseguem acreditar, não conseguem ver o poder e a manifestação de Deus, né? Enfim, só a geração, por causa daquele povo reclamar, daquele povo só murmurar, aquela descendência não entrou, só os outros descendentes, então os filhos deles entraram, a não ser Caleb e Josué, que também era parte daquele povo que entrou na Terra Prometida, mas foram 40 anos perambulando lá, né? Então, assim, muita gente reclama, muita gente não reconhece, mas eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais a respeito disso. E para usar como exemplo, olha, eu vou usar o exemplo sobre o Deus que eu conheço, o Deus de perto, e o Deus de longe, que é o Deus que eu ouço falar, que parece que ele está a quilômetros de distância. Então, assim, ó, vou usar o exemplo rapidinho aqui, porque eu tenho mais 5 minutinhos para gravar. O exemplo de um prefeito, né? Nós somos moradores de uma cidade, né? Eu resido em Faxinal. Então, assim,
O prefeito, eu conheço ele de ouvir falar e de longe, um exemplo. Então, assim, eu desfruto, né, do asfalto que ele manda arrumar, manda fazer, da praça que ele manda arrumar, mandou fazer, de um lago muito lindo que a gente tem aqui, que também ele mandou fazer. Então, assim, eu ouço falar que ele, né, uma pessoa boa, né, enfim, né. Então, assim, eu ouço falar dele, entendeu? Mas eu não conheço ele. Eu não consegui me aproximar dele para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele é. Eu só desfruto por longe das obras que ele manda realizar na nossa cidade, né? Vamos lá. Aí, certo dia, eu resolvo conhecê-lo, saber, né, os gostos, o que ele faz, como ele criou, como ele manda fazer tudo, o porquê que ele manda fazer essas coisas, se ele é uma pessoa, né, feliz, alegre, como ele é. E eu só vou conhecer e saber como ele é se eu me aproximar dele, se eu, né, querer conhecê-lo, né? É assim. Então, com Deus é a mesma coisa. Quando a gente só conhece ele de longe, a gente só desfruta de, né? Claro que mesmo assim, ele livra, ele abençoa. Quando ele tem um propósito na vida de alguém que ainda não teve a mente aberta pelo Espírito Santo, ele vai abençoar, ele vai guardar aquela vida, mas ele não vai ser reconhecido ainda por essa pessoa. Então, assim, essa pessoa vai estar desfrutando, assim como eu, há 3 anos atrás, quase 3 anos, apenas desfrutava e mesmo assim sentia aquele vazio, aquela tristeza, aquilo no meu coração, uma aflição tão grande que nada preenchia. E quando eu decidi conhecê-lo, me aproximar, saber a vontade dele, saber como ele é, conhecer dele, isso fez toda a diferença na minha vida. Tudo mudou. E assim também, ele quer fazer, ele quer ser seu melhor amigo, ele quer se aproximar de você, ele também quer ouvir de você aquilo que você deseja no seu coração para que ele possa realizar. Então essa é a mensagem que eu trouxe nessa manhã maravilhosa de segunda-feira para você. Tudo que você faz com você... Ai, gente, vou cortar. Deus, ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer estar com você em tudo que você faz. Ele quer estar com você no seu trabalho. Ele quer estar com você nos seus negócios. Ele quer estar com você quando você estiver almoçando, quando você estiver na sua casa. Ele quer estar com você onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Ele quer tomar a frente. Ele quer estar com você. Ele quer ter a sua vida na palma da mão dele, direcionar cada passo seu. Ele quer te abençoar e ele quer que você reconheça as bênçãos que ele coloca na sua vida. E tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, tem grandes bênçãos vindo a caminho da sua porta, a caminho da sua vida. Então abra essa porta e deixa o Senhor conduzir. Porque o que ele fará na sua vida te surpreenderá de uma tal maneira que você estará aqui, ó, como eu, na frente de uma câmera, falando com vidas, contando o testemunho do que Deus fez. Muitos me conhecem, mas muitos aqui não. Mas uma hora eu vou gravar testemunhos de tudo que Deus já fez para mim. Porque Ele é fiel e maravilhoso. Se eu tô aqui hoje é porque Ele é fiel e maravilhoso. E assim como Ele mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua. Deus, Ele te ama tanto que Ele não quer só um momento com você. Ele quer uma vida nessa terra e uma vida eterna com você. Ele já fez o que Ele deveria ter feito. Jesus já fez. Quer dar a salvação, mas deixa eu te perguntar, você quer a salvação? Você quer? É simples, dobra o teu joelho, entrega a sua vida a Jesus e ore para que Ele te envie o Espírito Santo que te auxiliará em cada passo, em cada decisão que você tiver que tomar, renunciando às coisas do mundo que parece ser prazerosa, para viver as coisas que são realmente prazerosas, que é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Se você entendeu essa mensagem, compartilhe ela com alguém que você ama. Que o Espírito Santo esteja abençoando cada vez mais você. E deixa aqui nos comentários o que Deus falou com você nessa mensagem. E que eu vou ficar muito feliz ao ler. Porque eu tô aqui me dispondo
para trazer algo de Deus para sua vida. Porque eu disse a Ele que me usasse como instrumento dele nessa terra. Então, que você seja abraçado, que o Espírito Santo esteja no seu coração todos os dias te ajudando, assim como Ele tem me ajudado. Ele é o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira paz e da verdadeira alegria. Então, compartilhe esse vídeo com alguém. Ouça ele novamente se for preciso para você entender um pouquinho mais. Mas deixa Deus conduzir cada passo seu. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado, uma semana de muitas bênçãos sobre a sua vida. E se eu puder te ajudar, eu e meu esposo, nessa missão, nessa tarefa de conhecer mais de Deus, mande-nos uma mensagem, tá? Que eu e meu esposo, com muito amor, muita dedicação e muito carinho, te ajudaremos nessa missão. Fica com Deus e fica na paz do Senhor Jesus.